E aí, pessoal, boa noite. Primeiro Doutor Convida de 2021. Começamos por um que foi muito pedido, viu? A alergia na pele, dermatite atópica é um tema que eu sei que muita gente está precisando escutar um pouco. Se vocês souberem de alguém que gostaria de assistir, aproveita e manda a flechinha aqui, né? Manda pelo direct para daqui a uns 2, 3 minutinhos eu chamar a doutora Renata Rodrigues, minha amiga. Eu queria, antes de mais nada, falar um pouquinho da programação das próximas semanas. Amanhã, o pessoal do Pedflix vai ter aula sobre amamentação, módulo acompanhando seu filho. Na semana passada a gente teve, meu filho tem muito suor ou mau cheiro no suor. Foi uma aula bem legal, o pessoal que assistiu deve ter gostado. Amanhã, amamentação, a gente vai falar uma coisa bem ampla sobre amamentação. E na outra semana, prevenção da alergia alimentar, módulo traduzindo a ciência. Então, esse mês tem muita coisa no Pedflix. Aqui nas lives, eu vou repetir sempre pro pessoal, vai ficar gravada? Sempre eu vou deixar os Doutor Convida, que são nas terças-feiras, publicados no perfil Flávio Pediatra, e antes era no Pedflix porque eu estava bloqueado aqui. Vocês sabem que me deram 30 dias, aí foi exatamente no 30º dia que me liberaram aí desse bloco, tá bom? Então, na próxima semana a gente vai falar, meu filho tem problema de imunidade. A gente vai falar sobre a suspeita de problemas na imunidade da criança. Então vai ser esse mês vai ter muita coisa de alergia e vacina. Então eu vou colocando na sequência aí para vocês, mas semana que vem, terça-feira, sobre questão da imunidade, imunodeficiências, que hoje em dia se chama, o nome correto é erros inatos da imunidade, tá bom? Com uma imunologista, alergologista. Então, eu vou ver se a doutora Renata já está aqui na área. Tá. Já eu vou bloquear um pouquinho os comentários, como vocês sabem, para não ser descortês ela ficar aparecendo aí com um monte de coisa na frente dela. Mas já vou chamá-la. Cadê? Peraí. Aqui. Vamos lá. Ajeitar aqui esse negócio. Às vezes a internet não ajuda, mas demora um tempinho para entrar ao vivo. Só para o pessoal, antes Flávio, boa já noite. está entrando. Boa Oi, noite, Renata. boa noite, tudo bom? Antes da apresentação oficial, eu vou dividir aqui com as pessoas um conflito de interesse meu com relação a você, porque é danado, né? Nós somos colegas de turma, esse ano entrando no 21º ano pós-formatura, né? Nós trocamos figurinha o tempo todo, a gente é amigo, né? E Renata é uma cientista, muito mais do que uma excelente clínica que eu mando meus pacientes. Quando o negócio tá difícil, aí eu passo o fio para ela, Renata, é contigo agora, porque pediatra vai até certo ponto, né? Depois de certo ponto a gente manda para quem sabe mais, então ela sabe muito. Então, eu queria primeiro dizer que eu estou conversando com uma amiga e agradecer demais. E segundo, te dizer que eu respeito muito o seu trabalho como professora, né? Como propagadora da ciência, porque, de fato, você é preceptora, atende alunos, atende pessoas, mobiliza também tem um viés de mobilizar muita coisa na área da dermatologia, trabalha também na parte associativa, presidente da Sociedade Paraibana de Dermatologia, ligada à Sociedade Brasileira, então é multitarefa, né? Então, assim, muito obrigado, primeiro de tudo. Eu que só tenho a agradecer, Flávio, assim, um convite vindo de você, uma pessoa que eu admiro demais. Eu que tenho que dizer que você é um grande cientista, todos nós sabemos as atualizações que são
trocadas o tempo todo no nosso grupo da turma. Muito obrigada também por aquilo, né? E dizer que eu estou feliz de estar aqui. E que é uma honra muito grande ter toda essa confiança. Realmente eu recebo seus pequenos lá no consultório, eu recebo com muito carinho. Realmente eu sou apaixonada pela dermatologia e falar de dermatite atópica, para mim, dentro da dermatologia, é um dos temas que eu mais gosto, inclusive. Isso. Eu vou aproveitar o gancho, então, para falar o currículo oficial. Então, a doutora Renata Rodrigues é médica dermatologista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela é preceptora da residência médica em dermatologia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, aqui na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, onde nós dois nos formamos como médicos. Responsável pelo ambulatório de dermatologia pediátrica do mesmo hospital universitário e mestre em ciências fisiológicas pela Universidade Federal da Paraíba, cuja linha de pesquisa é imunologia da dermatite atópica. Só mexe com esses negócios de imunologia quem usa acima de 50% da capacidade cerebral, sabendo que em média a gente só usa 5, né? Então já sabe que a doutora sabe muita coisa. Mas sem mais delongas, vamos começar. Só colocando para o pessoal aqui, antes de qualquer coisa, o perfil da doutora Renata no Instagram é @Renata RS Paiva. Então, como eu SR. sempre. SR, né? Então, ao contrário, desculpe. É Renata SR Paiva. Tá? Depois eu vou colocar, quando eu publicar a live, eu marquei ela também no post de hoje, então vocês sigam, porque eu tenho certeza que a doutora Renata, a partir de hoje, vai começar a movimentar o Instagram dela, daqui a pouco ela vai estar arrastando para cima aí, para tudo que é lado. Mas vamos lá, vamos começar. Então, é muito complicado dizer assim, em poucas palavras, como identificar uma criança com dermatite atópica. Apesar de ser relativamente fácil depois que você entra em contato com a literatura, mas para um pai e uma mãe é muito complicado o bebezinho nos primeiros dias tentar diferenciar o que é pele imatura do que é um sinal de que talvez tenha uma alergia na pele. Mas de forma mais prática, assim, o que é que as pessoas, o que é que mães e pais que estão assistindo precisariam ter atenção para dizer assim, peraí, isso não é uma pele de bebê normal, isso precisa de uma atenção por parte de um dermatologista ou por parte do pediatra e depois do dermatologista. Então, uma coisa assim que eu acho bem importante, que eu falo muito para as famílias que chegam no consultório, é o seguinte: no primeiro mês de vida do bebê, tem uma série de manifestações que acontecem na pele do bebê. Algumas são normais, outras são pequenos probleminhas que se resolvem sozinhos, entendeu? Que não precisa de intervenção médica. E, geralmente, eles não são dermatite atópica. Hoje mesmo, coincidentemente, eu atendi uma mãe que falou que o filho teve dermatite atópica desde da primeira semana de vida. Eu falei, não foi. E ela me olhou um pouco desconfiada e depois eu expliquei para ela. Então, a dermatite atópica, normalmente, ela começa em torno do terceiro mês de vida. Né? E aí ela tem algumas características que vão fazer a gente pensar, opa, isso aí é uma dermatite atópica. E tem que pensar em outros diagnósticos diferenciais antes de fechar o diagnóstico da dermatite. Então, assim, a dermatite, uma coisa que eu queria falar, que eu acho bem importante, a dermatite atópica ela é uma doença inflamatória da pele. Não são todos os doentes, as pessoas que têm dermatite atópica, que vão ter alergia. Uma grande parte, sim, mas outros são atópicos e não têm alergia. Eu digo, mas como assim? Né? Então, tem aquele processo inflamatório característico, que aí eu vou falar um pouquinho dessas características, mas ele não é alérgico à comida, ele não é alérgico a um sabonete, ele não é alérgico a uma roupa, porque o desespero das famílias é saber qual a causa dessa alergia, o que é que eu posso fazer para resolver, o que é que eu posso tirar da vida do meu filho para resolver essa alergia. Muitas crianças chegam com um monte de restrição alimentar e lá com a dermatite ativa. Né? Então, o Flávio deve ver bastante isso. Isso. Você quer que eu já fale um pouco sobre as características para identificar mesmo a... Porque você vai me dizendo e a gente fez um roteirinho, mas aí você vai me dizendo e eu vou passando na sequência, porque eu acho que era interessante só você dizer assim, tá, um bebê de 3, 4 meses, que características na pele, aquela família vai olhar e vai dizer assim, peraí, tá parecendo que tem uma dermatite atópica e como você bem disse, né?
as pessoas têm dificuldade de entender, mas é como a Renata diz, a alergia é uma situação que pode vir com a dermatite atópica, mas a dermatite atópica em si é uma doença inflamatória da pele. Ponto. Se tem alergia ou não, aí é uma segunda avaliação. Nem todos os que têm dermatite atópica têm alergia, né? Mas me dá uma noção básica, assim, para a criança com 3, 4, 5 meses e a família precisa ter atenção É. com a pele dessa criança. Então, para você dizer que a criança tem dermatite atópica, ela tem umas características que são próprias para cada idade. Então, no bebezinho, de em torno de 3 meses até 2 anos de idade, vai aparecer com eczema, que é aquela pele irritada, vermelha, às vezes tem secreção, às vezes tem umas crostinhas. Quando o bebê aprende a coçar, ele já coça, porque é uma dermatite que coça bastante, certo? E Uhum. geralmente vai estar localizado na face, principalmente as bochechinhas, geralmente a parte em torno da boca é mais pálida, é principalmente a bochecha, no tronco e na parte externa dos membros, na parte de fora, dos braços, das pernas. Depois dos 2 anos de idade, já vai mudar um pouquinho a localização dessas lesões. Aí, essas lesões vão se localizar principalmente nas dobras da pele. Na dobrinha do cotovelo, na dobrinha do joelho, na dobrinha do pescoço. Então, isso é um fator confundidor bem importante, porque às vezes chega criança que com 4 meses de idade, com a dermatite em dobras, e às Que é vezes vem mais com para ser uma diagnóstico. seborreica, né? E Exatamente, a vem gente com chama de diagnóstico de atópica às vezes. atópica e é uma seborreica na maioria das vezes. Então, é bem importante essa localização de acordo com a idade, a presença da coceira, que você só vai identificar mesmo quando a criança aprende como se coçar. E essa dermatite, ela vai e volta, geralmente ela é crônica e normalmente tem uma associação com a história na família de alergia, que pode ser alergia de pele, pode ser asma, pode ser rinite, pode ser conjuntivite alérgica. Eu acho que é interessante só citar Você falou desse caso hoje de um bebê, né, que chegou nos primeiros dias. Então, eu vou dar um exemplo que é do dia a dia do pediatra que está lá visitando o bebê na sala de parto, né? 2 dias depois de nascido, está o bebê todo pipocado, todo vermelhinho. E às vezes já chega assim, doutor, esse menino está com reação alérgica a alguma coisa. Aí a gente olha, peraí, não, calma, vamos devagar. Isso é o eritema tóxico neonatal, não é uma alergia. Então, como o Renata bem disse, até 3 meses, muita coisa se confunde, né? A gente tem uma pele de fato ainda imatura, de fato ainda mais fina, de fato ainda mais sensível. Às vezes está usando um sabonete que está agredindo ainda mais essa pele. Eu lembro muito bem quando você falou isso aí dos 3, 4 meses, eu passei no ambulatório, na residência médica, com um grande dermatologista da área infantil também, que é o Dr. Walter Kosminski, lá de Recife, do IMIP, e ele dizia assim, você tem um limite até 3, 4 meses para acabar essa dermatite seborreica e não continuar. Se passar disso aí, você já começa a pensar na atopia, na dermatite atópica. Então, eu acho que as pessoas precisam entender isso. Se o bebê tem umas coisinhas na pele, mas 3 meses de idade começou a limpar, ótimo. Passou disso, a pele continua ficando vermelha, como a Renata disse, bochecha sempre meio irritada, meio caspentinha, cotovelo, essa região. Aqui é muito comum, né? O bebê ficar com isso aqui meio. Aquela coisa que todo mundo fica dizendo, é porque ele está salivando, é porque tá babando. E na maioria das vezes já é um indício, ainda mais como ela falou, quando a família tem um antecedente. Quando é a mãe que já chega no consultório espirrando antes de abrir a boca, ela já dá 3 espirros antes de falar qualquer coisa dentro da sua sala. Então você já começa a olhar para a pele daquele bebê diferente, né? Agora, no menino mais para frente, eu acho que é mais fácil, né? O diagnóstico, assim, essa suspeita. Mas eu acho que 3, 4 meses é a idade definidora de alguma questão. Apesar de que, eu acho que você vai falar agora um pouco isso, né? A doença pode ser extremamente grave. Então, em termos de gradação, né? A gente pode ter um quadro levinho e ter quadros bem severos. Como é que a gente avalia normalmente no dia a dia isso aí? Fala um Flávio, pouco dessas com questões. minha vivência de consultório, atendendo casos graves, assim, com muito impacto na qualidade de vida,
a minha maneira de classificar uma dermatite atópica quanto à gravidade, ela tem sido mais subjetiva do que objetiva. A gente tem scores de gravidade, que com a prática a gente começa a usar com muita facilidade, que são instrumentos que vão medir. É muito vermelho, tem muita secreção, coça Coça muito, muito, coça pouco, enfim. atrapalha o sono. Isso. E aí, nessas medidas objetivas, que a gente vê a extensão, quanto acomete na pele, é uma medida que o médico identifica se é grave ou se não é. Mas eu tenho paciente que chega chorando ao consultório. Eu tenho criança de 11 anos com ideação suicida, eu tenho criança que não sai do quarto, eu tenho criança que não quer ir para a escola, e que às vezes a dermatite nem é tão extensa e nem é tão grave do ponto de vista visual. Então, assim, o Entendi. impacto na qualidade de sono, que vai levar a alguns problemas psicológicos, o impacto gerado pela intensidade da coceira e o impacto pela questão social mesmo. Isso aí hoje é bem definidor da gravidade da dermatite atópica para mim, especialmente em criança e adolescente. Eu, como pediatra, eu falo que dentro do aspecto que a dermatite atópica, ela está numa marcha atópica, né? Então, naquela criança que nasceu com antecedente alérgico, muitas vezes começa o problema na dermatite atópica. Mas quando ela chega para você com 3, 4 anos de idade, muitas vezes ela está com dermatite atópica, com uma rinite alérgica que faz ela ficar entupida, falando diferente, dormindo mal pela dermatite, dormindo mal pela obstrução nasal crônica, e às vezes já chega ali com a primeira crise de sibilância, de chiado, de asma. Então, como você fala, às vezes o score só de dermatite atópica não se enquadra no impacto que tem naquela criança, aquela doença, né? Então, é por isso que a gente precisa muito de dermatologistas para cuidar de crianças que tenham um olhar no global dela, porque você faz lá o tal scorade, faz o score lá e diz, beleza, tá baixo, tá tudo ótimo. E a mãe está dizendo, eu estou desesperada. Então tem alguma coisa errada em Oi, relação a gente. isso, porque não é só a pele, né? Normalmente a doença ela vem numa combinação de fatores, né? Nós temos hoje assim, uma tendência muito grande a avaliar depressão, ansiedade, o impacto psicológico na família, nos cuidadores, tem a presença de TDAH nas crianças por causa também da qualidade de sono e às vezes por causa do uso de antihistamínicos sedantes que a gente precisa lançar mão. Então, o próprio tratamento pode Isso. gerar também déficit de atenção nas crianças, né? Dentre outras coisas. Então, assim, é uma doença das que tem, quando você compara com outras doenças dermatológicas, ela está assim bombando nas que tem pior qualidade de vida, mesmo Verdade. nas formas que visualmente não parecem tão extensas, tão graves. E as mães, às vezes, quando eu falo, olha, é uma dermatite leve, moderada, a mãe faz, doutora, desse jeito, então você tem pessoas que têm pior A do que mãe fica com isso. raiva e diz assim, só se for na sua cabeça. Não lá na cabeça dela, ela tá dizendo isso. Ela não fala, mas ela pensa, né? E aí a gente Leve? vai Que leve. explicando o que pode, assim, o quanto aquilo ali acomete em outras pessoas, mas que a gente consegue reverter muitas vezes até as formas bem graves, bem intensas, e aí vai dando uma acalmada. E uma coisa bem interessante, principalmente nos adolescentes, é que às vezes eu tenho criança e adolescente que chega, que no início, nas primeiras consultas, é quase que meu inimigo. Não levanta a cabeça, não olha para mim, não fala comigo, e às vezes quando eu falo ainda dá uma balançada na cabeça, assim, como quem diz, ela não sabe de nada. E depois a gente faz uma amizade legal e dá tudo certo, Você começa a porque deixar a pele mais bonitinha. Aí você, essa é, doutora ajeitou minha pele, então você é amigo dela, né? é bem por aí. Ó, então, assim, eu acho que uma coisa muito importante para as pessoas entenderem é isso. Eu acho que esse seu olhar é um olhar bem humanizado, porque esses scores, né, essas avaliações mais objetivas, elas são importantes do ponto de vista acadêmico, né, científico, para você comparar a resposta ao tratamento nos estudos, porque senão fica tudo muito subjetivo, fica muito achismo. Mas o dia a dia, ele realmente prescinde de uma análise mais holística, né? Mais global e individualizada. Então,
Eu acho que hoje em dia a gente, né, a gente sabe os endotipos da asma, os endotipos da própria dermatite atópica, então a gente começa a entender que, de fato, cada doença, cada doente, cada família, cada situação, cada lugar, então tudo isso tem que entrar numa avaliação global, né? Não é só. E é por isso que eu falo que uma dermatologista geral e que não conhece a fundo a criança, que é um mundo, né? Vai ter dificuldade de entrar nesses aspectos diferentemente de você, né? Que tem a vivência, o olhar de entender criança, e principalmente, como a gente acabou, eu sempre falo isso, criança não é uma miniatura de adulto. Você vê que uma idade é dermatite atópica na criança é de um jeito, na outra é do outro, tem impactos diferentes na questão do desenvolvimento, a depender da idade. Então, eu acho que é bem interessante para as pessoas saberem que a gente tem esse olhar, né, individual. Deixa eu passar aqui para esse próximo tópico, que eu acho que é bem interessante, que você me passou, que pode parecer dermatite atópica, mas não é. Né? Então, faz aí essa linha do tempo também, do bebê para frente, para o povo ter uma noção assim do que confunde muito. Isso. Então, a gente já falou um pouquinho, né, que no primeiro mês de vida tem algumas dermatoses, o eritematóxico neonatal, às vezes uma acne infantil, né, uma acne neonatal, a dermatite seborreica, que vai ser mais nas dobrinhas e que geralmente tem aquela casquinha no couro cabeludo, que chama a crosta láctea, às vezes, então ajuda a perceber. E às vezes a dermatite seborreica ela é tão grave que a criança fica toda vermelhinha, e coça, incomoda, então confunde bastante, mas assim, lembrar dessa questão do tempo, depois do terceiro mês de vida, né? Aí tem, na criança maiorzinha, a gente vai pensar em dermatite de contato. Ao nascimento, às vezes a ictiose também, a criança vem bem vermelhinha com ictiose, que é aquela doença que o pessoal chama dos homens peixe. Então, às vezes a criança nasce bem vermelha. Eu já recebi criança com ictiose com diagnóstico de dermatite atópica. Farmacodermias, que são reações a medicamentos, também podem causar confusão. Aí tem outros diagnósticos diferenciais que aí vão se aplicar mais para o adulto, como, por exemplo, alguns tipos de câncer na pele, como linfoma. Você tem visto algumas crianças com dermatite de contato? Eu sei que é fácil discernir para quem conhece um pouco dessa questão das lesões. Mas dermatites de contato também podem mimetizar em criança que, por exemplo, entrou na escola, começou a mexer muito com algumas coisas químicas, né? A criança de férias mexendo em slime, fica com a mão, fica com lesão, e é uma das coisas que às vezes você vê. Porque a gente vê muita frequência, é aquela criança que é atópica, e aí começa a ter uns eczemas numa localização mais Meio atípica, atípica, na e que mão, que não. não é para ter mão, né? Por Até exemplo. pode ter um eczemazinho em mãos, aquela mãozinha cheia de linha, que eles chamam hiperlinearidade Sim, palmar. Aí começa a descamar tal. Mas aquela dermatite que você trata e ela não melhora com não um melhora de tratamento jeito nenhum, né? adequado, ela é refratária e às vezes atípica. É importante investigar a dermatite de contato, porque em torno de 40% até 60% dos pacientes atópicos podem desenvolver a dermatite de contato ao longo da vida. Então, é mais na criança grande, adolescente e adulto. É mais a associação do que o Ou diferencial seja, em si. vem junto, né? Vem Agora, junto. o que pode acontecer, que é muito menos frequente na criança pequenininha, antes dos 2 anos de idade, é ter alguma dermatite de contato, algum produto que aplica na pele, e aí faz a mesma localização da dermatite atópica. Aí fica um pouco mais Aí é que é nó, difícil. né? Porque aí É, você vai tratar e nada, e nada, e nada. só que é Eu, bem eu, incomum na criança pequenininha a dermatite de contato. eu não tenho, ainda bem que eu, quando criança, era bem alérgico, mas meus filhos não são. Mas lutei muito uns dias desses aí com minha Manu, com uma lesão bem localizada aqui no dedo, que eu digo, isso não é dermatite atópica, óbvio, isso é de contato. Mas para você descobrir o que é. Enfim, sabe quando ficou boa? Quando trocou a capa do tablet dela. Porque eu desconfiava Olha, que a era isso, porque posição de a pegar. capinha tinha uma reentrância. E esse dedo ficava na reentrância da capinha. E pronto, foi isso, ficou boa. Mas eu Então, falo assim, para os pacientes assim, é um trabalho de detetive é, descobrir a causa da dermatite de contato, porque é uma coisa bem específica naquele localzinho
Então tem que prestar Agora muita eu atenção. vou para uma parte bem difícil. Essa realmente você botou no meio, mas eu acho que era a mais difícil de todas, né? O que é que se entende hoje na ciência básica, né? De onde é que vem a dermatite atópica? Essa herança existe, mas onde ela começa? Ela começa dentro da barriga da mãe, alterações que já vêm daí, é a história da hipótese da higiene, da vitamina S que eu falo. Então, dentro desse entendimento da imunologia, quando é que uma pele de um bebê nasce e tem um disparador para instalar-se a inflamação, né? A dermatite atópica. Então, hoje em dia a dermatite atópica é uma das doenças mais estudadas. Assim, nos últimos anos, são muitas coisas sendo vistas, tanto na origem, como nos tratamentos, nos alvos, porque a gente quer resolver o negócio, né? E tem que achar onde é o defeito. Isso aumenta, Então, né? exatamente. E aí entra na sua vitamina S que a gente chega já nela. Então, a gente sabe que existem as alterações genéticas. Então, quando um dos pais é acometido, você tem uma chance de desenvolver a dermatite atópica em torno de 20%. Quando são os dois, isso aí já vai para 50% a 70%. Então, é muito relacionado a isso. Então, o fator genético é bem importante. Com a influência de fatores externos, que hoje se chama expossoma, né? A influência de fatores externos naquela tendência genética. Então, você pode ter uma tendência genética e nunca desenvolver uma doença, ou você, em contato com aquele fator externo, você desenvolve. E tem as questões ainda psicológicas que estão envolvidas. Então, geralmente, quando é uma dermatite de início mais tardio, a família consegue identificar. Foi quando os pais se separaram, foi quando a gente mudou de cidade, então, às vezes, tem um fator Esse foi o psicológico gatilho, intenso né? que serve de gatilho ou de piora. Então, Hum. assim, eu tive uma paciente que uma vez a dermatite piorou porque morreu o cachorrinho dela. Então, piorou muito, chegou em crise, bem intenso, bem grave. E qual é a alteração genética que tem? Então, existe alteração na barreira cutânea. O que é isso? É a parte mais externa da nossa pele, é o meio de contato com o ambiente externo que nós temos, que é totalmente estruturado numa pessoa que não tem dermatite atópica. Então, tem algumas gorduras, algumas proteínas, e elas são bem organizadas. E no atópico pode faltar alguma gordura dessa, alguma proteína dessa, e aí vai favorecer uma barreira defeituosa, vai favorecer que se perca água, que entre irritante, que entre alérgeno, com isso leva à inflamação. Então, é uma pele que fica seca e esse processo inflamatório gera coceira e essa coceira piora mais ainda o defeito da barreira, tá? Aí lá embaixo, também geneticamente determinado, vai ter uma disfunção do sistema de defesa, do sistema imune, que é o sistema que protege a gente, então ele fica hiperativado. Tem paciente que chega dizendo, doutor, eu acho que estou com minha imunidade baixa e minha dermatite piorou. Não é nada disso. É o Pelo contrário, né? contrário, a coisa está trabalhando mais do que deveria. Então, aquela disfunção ali do sistema de defesa, junto com aquela barreira que está aberta e está vindo muita coisa de fora para atacar ali, aquele sistema imunológico vai ficar funcionando e gera aquele ciclo vicioso, uma coisa piorando a outra, né? E Uhum. ainda um conceito assim bem importante que está sendo muito falado é o microbioma, que são as nossas queridas bactérias do bem, trilhões de bactérias que habitam o nosso corpo, que nos protegem das que causam doenças, né? E que muitas vezes a gente não trata elas da maneira adequada como deveria, porque para cada célula nossa nós temos 4 bichinhos, então nós somos muito mais bichinhos do que gente, e eles fazem parte dessa barreira de proteção da gente. Na dermatite atópica tem uma alteração absurda, um desequilíbrio muito grande. Então, o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que causa doença, ele aumenta em número, enquanto que as outras bactérias que nos protegem, elas caem. E interessante é que quando você resolve a inflamação lá na profundidade da pele, essas bactérias elas vão se equilibrando lá em cima, só com a melhora desse processo inflamatório. Eu acho que esse é o tema, né, que ele está em comum com toda essa epidemia de alergias, né? Então, todos os órgãos que dependem do sistema imune, que tem um sistema imune importante. Então, vamos lá, intestino, pulmão, vias aéreas e pele.
essencialmente, eu acho que são os quatro que estão envolvidos nessas doenças Alergia alérgicas, genital também, né? asma, alergia alimentar e pele. A disbiose, pode se instalar e se instala em todos esses órgãos. Esse é o ponto que Renato tocou importante, que existe um microbioma cutâneo, existe ali digamos assim, uma comunidade bacteriana que faz com que exista equilíbrio ou desequilíbrio nas respostas imunes, no intestino, e essas coisas estão interligadas. Então, como a grávida se alimenta, como a grávida foi tratada eventualmente nas doenças, o uso de antibióticos, o modo de parto, tomar leite materno ou não, usar aquele sabonete bactericida, como eu citei hoje no post, nos primeiros dias de vida, que a gente pede, pelo amor de Deus, que não, dar banho 5 vezes ao dia, porque você tem mania de limpeza e tem medo do coronavírus passando sabonete de adulto na pele da criança, enfim, tudo isso desequilibra o organismo. E como o Renato falou, para vocês terem noção, se nós eliminássemos todas as bactérias que estão dentro de nós, todos os micro-organismos, a gente perderia 5 quilos, mas morreria na mesma hora também, se brincar. Então, assim, eu acho que hoje o conceito ampliou. Até um dia desses a gente estava trocando ideia de um congresso lá que você estava assistindo na Europa, e eu achei muito interessante isso, porque todas as áreas que envolvem doenças inflamatórias hoje está voltada para essa coisa do microbioma. E a prevenção é muito mais fácil do que a gente imagina, né? A prevenção envolve, quando a gente fala vitamina S, a gente sair de dentro dos apartamentos e ir para os parques um pouco. É a gente comer comida da feira e não viver comer comida da caixinha. É a gente não usar o sabonete bactericida, coisa muito simples que parece ser muito difícil, ainda mais nesse período pandêmico, né? Mas tudo bem, não é o assunto de hoje. Então, deixa eu ir para esse ponto que eu acho que é um ponto prático muito importante. Para as mães aqui que têm filho que tem dermatite atópica já, né, diagnosticada, o que é que dá problema, o que é que piora a dermatite dos filhos? Então, uma coisa que a gente falou agora é o sabonete, né? Então, o sabonete, ele tem que ser adequado, a gente acho que vai esmiuçar um pouquinho quando for Lá falar no como final, né, tratar, no né? tratamento, isso. Mas o sabonete é, antimicrobiano, ou um sabonete com pH inadequado, ou um sabonete em barra, são todos fatores de piora. Então, o atópico tem que usar um sabonete bem especial para ele, para ficar bem, né? A pele seca, se não usar o hidratante, vai piorar também. Extremos de temperatura, então no calor a criança fica suada, vai coçar, vai irritar, vai piorar. No frio, o clima é mais seco, as pessoas têm tendência a tomar banho quente, que também é uma coisa A que pele resseca. resseca muito a pele e piora. Para quem tem alergia, alguns alimentos podem piorar o eczema. Roupas de lã, roupas de tecido sintético, às vezes, para quem tem alergia à cor, a corante, algumas roupas de cores intensas também pioram as áreas de eczema. Uhum. Estresse emocional, hoje eu falei para uma mãe sobre isso, que a menininha dela meio que já entendeu que quando quer alguma coisa, ela piora, ela fica irritada, começa a chorar, a dermatite piora e ela começa a se coçar. Então, a criança entende muito cedo que o estresse, o atópico não libera o cortisol no estresse, então ela piora mesmo, visivelmente, do eczema. E aí as crianças começam a mandar na casa, porque ninguém quer que a dermatite piore, né? Então, eu quero um brinquedo, eu choro, eu pioro da minha dermatite, eu ganho o brinquedo. Então, o estresse é um fator bem importante aí nessa história. É basicamente isso. Agora, uma coisa que, assim, ainda eu sei que é ponto de discussão importante na literatura, é uma coisa ainda mal definida. Essa história, por exemplo, da correlação entre alergias alimentares e dermatite atópica, né? A gente sabe que existe descrito, né, a dermatite atópica como uma síndrome clínica de uma alergia alimentar mista, né, mediada por célula IgE, mas não é que toda criança atópica que chega para mim, a mãe já pergunta assim, é para tirar o leite? Eu digo, peraí, calma, não é assim não. E aí eu quero que você fale sobre isso.
Então, isso é muito importante, porque eu já recebi criança que não tomava leite, não comia ovos, e a criança não estava ganhando peso, e na verdade, porque tinha feito testes alérgicos que deram levemente positivos para alguns alimentos. Então, causa um distúrbio nutricional, tira um alimento importante e a criança, na prática, não tinha Não melhora alergia àquilo nada. ali, não ia melhorar da dermatite por causa daquilo. Então, eu acho até importante, assim, o fato de você ser pediatra, eu vou dizer como é minha postura em relação a isso. Eu chego para os pais e faço, ó, o que for de caixinha, latinha, corante, conservante, se você puder tirar, tire, porque não vai nutrir seu filho, principalmente por isso. Não vai trazer nenhum benefício. Agora, Hum, alimento de verdade, tudo que é criado, tudo que é plantado, você não tira, você observa. Se você perceber que quando a criança come uma banana, começa a coçar e ficar vermelha, você tira a banana por um mês e depois tenta dar novamente a banana e observa se aquilo se repete. Então, assim, eu não tiro o alimento das minhas crianças, entendeu? Eu sempre tiro o que é eu vejo muito, industrializado na medida do possível. eu vejo que é muito comum o povo também chegar com aquela lista que foi fazer um teste alérgico, né? E aí a listona, né? A criança acabou de comer abacaxi, deu uma cruz para abacaxi, é alérgica a abacaxi, mas acabou de comer abacaxi, não piorou, não teve nada, não sentiu nada. Então, assim, se tem uma coisa que eu acho que precisaria ficar de mensagem aqui, o atópico pode ter alergia alimentar, sim, mas ele não deve fazer um teste alérgico para tudo no mundo e tirar tudo no mundo para achar que isso é o tratamento da dermatite atópica. A gente precisa encontrar dentro do universo dos atópicos aquele percentual que é briga aí na literatura, 5, 10%, 15, 20%, de dermatites atópicas cuja comorbidade é uma alergia alimentar ou é uma manifestação. Não é a maioria, é a minoria. Então, sempre tem que voltar para a doutora Renata tratar bem direitinho, conforme o figurino da dermatite atópica. Se não melhorar, a gente começa a tentar buscar essas possibilidades. Mas desnutrir a criança, porque é isso que você falou, toda vez, nutrição é um jogo de soma zero, precisa ser um jogo de soma zero no momento em que a criança está crescendo, está necessitando de nutrientes. Quando você tira um nutriente, tem que entrar outro alimento para substituir aquele que foi retirado. E aí eu vejo muitas vezes que é suprimido totalmente da dieta e, como você disse, compromete o estado nutricional, aumenta o estresse, piora a pele, sem às vezes a gente encontrar nada. Então, que fique claro para o pessoal que, assim, antes de tirar qualquer coisa, tratemos a dermatite atópica sem pensar na alergia alimentar. Óbvio que tem situações muito claras, né? E eu não sei se é isso mesmo, se eu estou certo, mas as últimas revisões que eu vi sempre fala que, com relação às alergias alimentares, normalmente são dermatites atópicas daquele grupo mais grave, mais severo. Aquela leve não Isso. é muito E é correlacionada, assim, né? Flávio, é cerca de um terço das formas moderadas a graves é que vão ter alergia alimentar. E você Um tocou num terço ponto importante, destas, né? um terço das moderadas a graves. E um ponto importante que você falou é isso. Se você tem certeza que aquela família está fazendo o tratamento bem certinho, era para estar melhorando, porque a gente sabe pela gravidade o que é que deve usar, era para estar melhorando. Não está melhorando, pode ser uma alergia alimentar, pode estar relacionada a aeroalérgeno, que é uma coisa ainda mais inconclusiva, a associação Difícil, né? com alérgenos do ambiente, ainda é mais difícil da gente relacionar. Pode ser uma dermatite de contato, pode ser uma infecção. Então, considerando que está tratando bem certinho, né? E ainda tem Entendi. aquelas pessoas que dão uma relaxada quando vê uma melhora, aí que é muito comum, inclusive. Deixa eu passar para esse ponto agora, porque eu acho que o último ponto de tratamento é que o povo fica mais assim atento. Você já falou da dermatite de contato, né, que poderia vir junto, mas tem outras que às vezes está junto ali piorando e não é a dermatite atópica que a gente tem que tratar ao lado na Sim, pele. sim. As outras doenças, as doenças alérgicas, né? Então, alergia, como a gente falou, alergia alimentar, alergia respiratória, rinite, asma, esofagite eosinofílica, conjuntivite alérgica é muito comum no atópico. E, As e dificílima, né, de tratamento. Difícil, bem difícil.
As infecções por vírus, por fungo, por bactéria, então o atópico ele tem mais molusco, ele tem mais verruga, ele tem mais a piodermite, o impetigo. Se Coça tiver mais, tem uma pele, né, mais suscetível a essa quebra da isso, barreira cutânea. se tiver uma infecção por herpes simples, vai fazer uma infecção bem intensa, que é a erupção variceliforme de Kaposi. Então, assim, as infecções são muito frequentes nessas pessoas. Uma coisa preocupante que tem sido muito estudado atualmente são as questões psicológicas, ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de sono. E, assim, mais recentemente tem se falado em doenças cardiovasculares. Tem se visto a nível sistêmico esse processo inflamatório, mas ainda tem poucos estudos falando sobre isso. Outra, eu estava lendo, não foi agora, foi anteriormente, essa questão da, por exemplo, em crianças com transtorno de desenvolvimento, especialmente no transtorno de espectro autista, porque naturalmente muitas dessas crianças têm um risco aumentado de desbiose, já por alterações metabólicas, e aí isso predispõe também. Então, imagina que às vezes uma criança no TEA, ela já tem uma dificuldade de dormir, ela já tem uma dificuldade de deixar aplicar um hidratante, porque às vezes ela tem um distúrbio sensorial, e aí uma dermatite atópica vem para, digamos assim, trazer uma complicação muito maior, né? Então, talvez a prevenção e precoce, né, que é uma coisa muito importante. Mas vamos passar para o último ponto, eu acho que é o que o povo quer ouvir muito. Então, eu vou deixar você à vontade aí falar de cada ponto desse. Eu acho que vale a pena falar um pouco só dessa coisa da prevenção, só antes de falar de tratamento, que era assim: toda criança, todo bebê merece um hidratante, merece um sabonete de bebê, lógico, sem falar de marcas, mas assim, todos eles, ou a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso com aquele bebê que tem uma irritação maior? Como é que é isso aí no dia a dia? Falando de prevenção, aí logo depois você já fala aí direto de Então, tratamento. eu entro assim em prevenção, mas já nos cuidados gerais, porque o que a gente faz para prevenir, a gente vai estar também cuidando ali de quem já é atópico, né? Perfeito. O que a gente quer com o tratamento da dermatite atópica? Recompor essa barreira, quer dizer, a gente vai tentar corrigir o que a gente sabe que tem alterado. Recompor a barreira, melhorar aquela inflamação e tentar equilibrar aquele microbioma, aquelas bactérias do bem que a gente falou ali. Então, o que a gente precisa fazer? Flávio tocou num ponto interessante, que é a parte polêmica do hidratante, né? A questão da prevenção com o uso precoce do hidratante. O que o hidratante vai fazer? Ele vai repor a barreira cutânea, ele vai melhorar o pH daquela barreira cutânea, tornando ele o pH fisiológico, que não é neutro, gente, é ácido, é levemente ácido, tá? Ele vai diminuir a perda de água por aquela pele, vai reduzir a entrada de irritantes, a entrada de alérgenos, então dessa forma reduz a inflamação, reduz o ressecamento, reduz a coceira, e essas bactérias nesse ambiente ideal, elas começam a se equilibrar. Então, também melhora essa questão da desbiose. E aí, tem alguns estudos que falam que se você aplicar hidratante a partir da segunda semana de vida do bebê, a partir do 7º dia de vida, você pode prevenir as formas mais graves de dermatite atópica, considerando que você, antes dela surgir, você já está melhorando a barreira cutânea, ou você vai adiar o surgimento de uma dermatite atópica. E tem outros estudos que questionam um pouco isso aí. Eu, na minha prática, eu oriento, sim, o uso precoce do hidratante, considerando o que a gente falou. Eu sei qual é o defeito, então eu quero tentar corrigir o quanto antes. Até porque quando a barreira está aberta lá, que eu tenho o contato com coisas do ambiente externo, com os alérgenos, a chance de desenvolver uma alergia precocemente e ter uma dermatite mais grave, mais difícil de tratar é maior, né? Então, eu indico, sim, o uso precoce do hidratante. E outro fator meio polêmico no hidratante é a composição. Então, existem os hidratantes simples, né? O petrolato puro, a vaselina pura. E existe o que a gente chama hoje de emolientes fluis, que são o hidratante que tem ceramidas, o hidratante que tem probiótico, pré-biótico, pós-biótico, que tem essa proposta de corrigir os defeitos.
E tem muita gente boa, muito estudo aí mostrando que tanto faz. Na prática e em alguns estudos a gente vê que faz diferença sim. Se a pessoa pode usar um hidratante mais completo, a gente tem uma resposta mais rápida. E hoje eu acredito até que uma coisa que vai um pouco de encontro à nossa medicina baseada em evidências. Não dá para tratar todo atópico do mesmo jeito. Então, eu sempre faço o seguinte, eu começo com os hidratantes que eu acredito que vão ser melhores, mas se aquela pessoa não tem aquela resposta tão esperada, eu vou trocando. E eu tenho uma criança que eu atendia no HU, que ele agora está muito bem, graças a Deus, que ele só conseguiu usar um hidratante para gestante. Eu saí, eu dava as amostras e a gente ia testando e a avó chegou, esse aqui foi maravilhoso. Pronto, estou usando ele. Porque o defeito genético daquela barreira é diferente em cada tópico. O grande desafio é esse. Então, não tem um tratamento só para todo mundo, né? Eu Então, acho que só um detalhe para dizer assim, a gente não vai ficar citando aqui marcas, mas isso que a Renata está dizendo que é interessante é que você pode começar na prevenção, se você não tem condições de comprar um hidratante mais caro, testando um hidratante infantil comum que está aí na prateleira. Lembrando que às vezes o sabonete, que eu acho que ela vai falar, é tão importante quanto. Então, às vezes, o hidratante ele é complementar, mas o sabonete é mais essencial, inclusive porque é muito prático, muito comum um tal de usar um sabonete bactericida, porque parece que o bebê nasce com todo cheio de bactérias más e que precisam ser retiradas da pele dele, que isso não é verdade. Então, continue aí, só para pontuar isso. o hidratante tem que ser sem cor, tem que ser sem cheiro, tá? E evitar aqueles que têm amêndoas, que têm alguns óleos vegetais, porque podem também favorecer o desenvolvimento de alergia. E a Indo pro... glicerina? A Então, glicerina, que tem alguns. a glicerina, para uma pele normal, ela tem um efeito hidratante importante. Mas para uma pele de atópico, eu não indico. A glicerina, ela pode ter um efeito irritante na pele que já está inflamadinha. Então, para a pele normal, ela é super hidratante. Eu posso usar glicerina e fica bem legal, mas para o atópico eu não indico. Nem glicerina, Mas nem então muitos ureia. atópicos um creme com ureia também irrita, né? É, Ureia, principalmente quanto mais a pele está inflamada, mais a ureia irrita. Mas eu pergunto no caso de uma prevenção, alguns bebês vão ficar bem com a vaselina, porque tem vários hidratantes à base de vaselina no mercado, né? Que são mais baratos e tal. É, ou a gente tem que, como você diz aí, ir para o melhor possível, que é aquela linha, né, que a gente eu sempre acho, vê que é mais preventiva, que tem aí que vai ter essas características, né? Olha, tem os ácidos graxos, tem microbioma, tem substâncias que vão diminuir a irritação, são esses que alegam isso, que seriam os ideais, digamos assim. Flávio, eu acho que é caso a caso. Sempre que a família pode, eu prescrevo os mais completos, sabe? Mas eu tenho resultados razoáveis com hidratantes mais Sim, simples. mais simples, digamos assim, né? Dá para usar sim. E Tá, aí, vamos lá. indo para o sabonete. Sabonete é uma questão, assim, todo paciente que entra no consultório do dermatologista, eu pergunto com que sabonete lava o rosto, com que sabonete toma banho, e a grande maioria usa sabonete antibacteriano. Por favor, não façam isso. Então, um ponto essencial no sabonete, para qualquer pessoa, não apenas para o atópico, é que ele tenha um pH levemente ácido. E para nossa surpresa, tem um artigo aí na literatura que testou os sabonetes comerciais, sabonetes comuns mesmo de supermercado e alguns sabonetes de uso médico, e muitos sabonetes têm um pH alcalino. O pH alcalino destrói a barreira cutânea, destrói o microbioma. Então, faz uma bagunça em tudo isso que a gente falou. Então, o pH tem que ser levemente ácido, certo? É muito importante isso. O sabonete, de preferência, que seja Sindet. O que é um Sindet? É um sabonete sem sabão. Aquele sabonete que faz espuminha, que fica tudo branquinho, é péssimo, tá? Então, o sabonete sem sabão é o ideal. Os Sindets geralmente são mais caros, nem todo mundo tem acesso ao Sindet, então pode ser um sabonete suave de bebê com pH ácido. Eu já vi um estudo comparando, inclusive, um Sindet em barra com um sabonete líquido suave de bebê e mostrava que o líquido suave de bebê ele foi muito mais
é muito menos agressivo para a pele do bebê. Então, assim, barra também não, por favor. Sabonete barra é Tem bem... a gente vai ficar falando marca, mas tem um lá, extra suave de bebê. Esse, se não der para comprar o bonzão, vai esse. Tem aquele Ei, famosinho RN que não irrita os olhos. Esse tá bom, porque isso. nesse estudo aí do Jornal de Pediatria mostrou que esses têm pH em torno de Esses 5 dois a são 6, que é os o que eu mais pH gosto. que a gente quer. Enquanto uns que tem o nome Baby tem um pH de 8, 9, 10, que não dá Exato. certo. E Então, interessante, Flávia, é que chega paciente no consultório dizendo que o filho teve alergia a esse RN aí, porque na maternidade usou e ficou todo vermelho. Ele teve um eritema aí tóxico ela, neonatal e aí a mãe está sem coragem de usar o RN por isso. Aí a gente faz o teste e dá tudo certo, não existe alergia. beleza. Ainda considerando esses cuidados gerais, evitar os agentes que a gente já falou de piora, né? Os agentes estressores. Então, que os banhos não sejam demorados, que a água não seja nem gelada nem quente. Evitar extremos de temperatura na medida do possível, nem sempre é viável, né? Ter o cuidado com a alimentação, mas como a gente já falou também a respeito, não fazer dieta restritiva sem necessidade. Ter cuidados ambientais básicos. E é muito importante a questão da vitamina S, né? A criança só vai criar um repertório imunológico, só vai ter defesa contra as doenças se ela tiver contato com algumas coisas. Então, o excesso de higiene leva os países mais em desenvolvimento a ter muito mais alergia do que tinha antigamente. Então, tem que ter o cuidado, o bom senso nisso aí, né? É basicamente isso. Tá, e com relação, só avisando ao pessoal e a você, pode ser que eu com 1 hora aqui tenha o avisozinho que vai terminar. Então, eu acho que a gente poderia juntar 3 pontos básicos para você falar antes da gente ir mais para o final, que seria a questão dos cuidados com o uso dos corticoides, né, em termos do tratamento tópico, o que tem de novo, né? Para os casos graves, quais são? Tem drogas novas no mercado, não só falar dos corticoides, mas também dos inibidores da calcineurina, né? Eu acho que é um trio que Uhum. valia a pena dar um toque nisso aí e na questão de medicações orais, né? Alguns cuidados. Eu acho que essas 4 coisas: corticoterapia, os inibidores, os antistamínicos e o tratamento sistêmico no sentido dessas drogas novas. Então, vamos lá. Corticoide. Tem 2 pontos. Existe a corticofobia, que é aquele paciente que chega aqui e não quer usar corticoide de jeito nenhum. Tudo que a gente fala, isso é corticoide, isso é corticoide. E existe a corticomania, que é o paciente que não quer parar o corticoide porque não quer piorar da dermatite. Tudo na vida é equilíbrio, tá? Então, o corticoide salva vidas. O corticoide é o tratamento padrão ouro para dermatite atópica, não oral, tá, gente? Eu estou falando de pomadinha. Corticoide oral não é, eu estou falando de tratamento tópico, local. Então, a gente precisa tratar a crise com o corticoide, tá? É extremamente importante ter uma manutenção com o que a gente chama terapia proativa, que é você manter ou o corticoide ou o inibidor de calcineurina, que é uma droga semelhante ao corticoide, 2 vezes por semana, por um longo período de tempo, nos lugares onde tinha irritação antes, e aí a maioria das pessoas para, porque melhorou, para, e aí volta a ter crise. Isso está comprovado, que reduz a frequência e a intensidade das crises, então é muito importante manter. Hoje, existe também o inibidor de prostaglandina 4, que é bem importante, certo? E o hidratante, só pontuando aqui, continua sendo o mais importante do tratamento da dermatite atópica, É desde a as formas base da mais pirâmide, leves né? até as formas mais graves, que usam tratamentos sistêmicos, é a coisa mais importante. Então, preciso hidratar, preciso sim fazer o uso do corticoide. Então, é importante que o corticoide seja usado exatamente como está na receita, tá? É uma coisa muito importante que eu coloco bem para os pacientes. Um bebê não pode usar mais de 15 gramas de corticoide no mês. Uma criança maiorzinha, 30 gramas no máximo. O adulto de 60 a 90. Então, isso é muito bem definido pela prescrição do médico. Então, tem que usar do jeitinho que está lá.
E lembrar, né, que não é porque aplica na pele que não pode ter efeitos colaterais, não só no local, mas graves também. Graves, É porque o exatamente. povo tem medo, eu tenho medo da bombinha de corticoide e de asa, mas usa 4 pomadas num bebê por mês, inclusive dentro da área da fralda, em todo canto. Então, vende livremente na farmácia, mas saibam que a doutora Renata já deve toda semana receber paciente com efeito colateral do uso excessivo, né? Bastante. Eu acho que é falar um pouquinho já do tratamento sistêmico, né? Que o nosso tempo está pouquinho. Então, tratamento sistêmico, existem as drogas imunossupressoras, tá? Em alguns momentos, o médico que tem experiência com dermatite atópica pode usar um corticoide oral por um curto período de tempo, como um resgate de uma crise, mas geralmente a gente já começa junto com a droga imunossupressora, que aí vai ser ciclosporina ou metotrexato, isso varia muito pela experiência do profissional, tem profissional que prefere um, tem profissional que prefere outro. A ciclosporina tem um efeito de ação um início de ação mais rápido, o metotrexato tem uma resposta boa, mas demora um pouco mais a responder. Então vai depender, mais uma vez eu digo, cada caso é um caso e a gente tem que analisar junto com a família, junto com o paciente, com as contraindicações, com os efeitos colaterais, certo? E o que tem de novo? O que tem de novo me fascina. A gente consegue hoje resgatar justamente essas pessoas que já passaram por tudo e que acham que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer. Então, hoje existem drogas que são dirigidas para moléculas específicas que são defeituosas na dermatite atópica. Aprovado atualmente existe o Dupilumab, né, que a gente usa, que é uma droga injetável, que você aplica a cada 14 dias, e que na primeira, segunda semana a gente já vê uma redução da coceira absurda, assim, é uma coisa maravilhosa. E que, É acima de 12 anos, né? Por então, enquanto, 6 anos já no Brasil. Na Europa só já está a partir 6. de 12, mas no Brasil já a partir dos Olha, 6. É, beleza. e Muito assim, bem. claro, os resultados são muito animadores, assim, é Então, as emocionante, sabe? pessoas, têm que ir em busca, né, dos profissionais como Renata, que tem vivência com o uso dessas drogas, nesses casos extremamente, porque na verdade ela não é indicada para quadros leves. Como a Não. Renata disse, na maioria das vezes nos quadros leves você vai resolver com as medidas de hidratante, corticoide proativo, inibidor da calcineurina. Mas existe esperança para aqueles quadros que a gente imagina, meu Deus, não tem o que fazer mais com essa criança. E às vezes vai evitar fazer um imunossupressor que tem efeitos colaterais muito difíceis, imunossupressor mais geral, e fazer uma droga que atira no alvo certo, né? Isso. E existem outras drogas chegando aí, que são os inibidores de JAK, baricitinib, o padacitinib, que tem a vantagem de ser medicação oral e drogas também de uso tópico, que estão aí em fases de estudo bem próximas de chegar no mercado também. Então, tem muito, como eu falei no começo, é uma doença que tem sido muito estudada. Olha, eu E tô isso é muito achando, bom. Renata, que o Instagram ele me bloqueou e depois ele que pedir desculpa para mim, porque já era para ter aparecido o contador regressivo aqui de final. Apareceu, eita, 2 minutos. Então, pronto. Ah, Olha, vamos combinar o seguinte: quem tiver dúvida, Renata vai lá pro perfil dela, Renata SR Paiva, né? Isso. E ela depois dá um jeito, ou no direct ou abre uma caixinha daquela de perguntas para ela seguir em frente aí no tema que ela perita, digamos assim. Então, eu queria terminar lhe agradecendo, dizer que essa live vai ficar salva, vou compartilhar no Stories, etc. Poderíamos falar aqui, né, 1000 horas, mas porque o tema é muito amplo, mas eu acho que as mensagens principais você deu e ficou aí os pontos importantes sobre esse tema tão complicado e ao mesmo tempo tão fascinante, né? Muito obrigado. Desejo tudo de bom para você, como sempre. Continue nessa história bonita de ser uma médica, uma professora, uma pesquisadora, você mãe, dando conta de tudo. Obrigada, muito obrigada. Eu quero agradecer a você pelo carinho, pelo convite, pela atenção. Agradecer pelos coraçõezinhos aqui que a gente vem subindo o tempo todo, pela participação de tanta gente, né? Uma terça-noite assim, o pessoal lá firme e forte, querendo escutar um pouco.
dizer que eu estou à disposição, sim. Quem quiser, eu vou tentar fazer lá a caixinha. Não sou muito de rede social, mas eu vou lá fazer, botar a Não, caixinha de faça abra a perguntas. caixinha lá, você consegue, dá certo, viu? Ei, pessoal, um abraço para todo mundo, uma boa semana. Espero que em 2021 a gente consiga vencer todas as batalhas com Deus no comando de tudo. Um abraço, tudo de bom. Tchau, Tá, Renato. obrigada.